Bem-vindo, alunos da Prótese Dentária 2, ao ambiente virtual de aprendizagem. Para que a nossa aula não fique menos interessante, o conteúdo foi dividido em algumas etapas e nós solicitamos que vocês acessem todos os links, um subsequente ao outro, e qualquer dúvida que aconteça, vá aos fóruns e também aos e-mails que a gente vai disponibilizar ao fim do vídeo. A prótese parcial removível vem demonstrar para vocês retentores em prótese parcial removível. Devemos lembrar que a prótese ela inicia com o paciente chegando desdentado, né? E a gente vai trabalhar para confeccionar uma armação. Essa armação vai ser provada no paciente, né? E depois colocado dentes e depois instalado nesse paciente. Todo esse processo demanda algum tempo, né? E a gente percebe que é necessário sistemas de retenção para que essa prótese se fixe à boca do paciente. Por quê? Os sistemas de retenção são os elementos responsáveis pela retenção e estabilização das próteses parciais removíveis, tanto no repouso quanto na dinâmica mastigatória. Devemos lembrar que o paciente ele não vai só sorrir, ele vai ter que utilizar essa prótese na mastigação dele no dia a dia. E são ainda responsáveis, além da estabilização da peça protética, da estabilização dos dentes pilares pela ação do braço de oposição. A nossa prótese ela não funciona como um movedor de dentes. A nossa prótese, como já foi dito para vocês, ela é uma prótese que deve ficar estável na boca do paciente sem promover movimentação dentária. E quem faz isso no nosso estudo, na nossa estabilização protética, é o braço de oposição do nosso retentor. Existem dois tipos de retentores, o extracoronário, que é o que a gente vai trabalhar hoje com vocês, que são os ditos grampos, né? E existem os intracoronários, que são os encaixes, tá? Os retentores intracoronários, eles podem ser de semi-precisão, são aqueles feitos em laboratório, né? Fresados no próprio laboratório de prótese pelo nosso técnico. E existem os de precisão total, que são os chamados atáchimas pré-fabricados, ou seja, eles são industrializados, já vem, a gente solda eles na peça que o técnico está fazendo e a sua justeza é bem maior, né? Os nossos retentores extracoronários são compostos por três partes inerentes, né? O apoio oclusal, né? O braço de retenção e o braço de oposição. Aqui no próprio desenho você já percebe que o braço de retenção ele é um pouco mais estreito, um pouco mais fino do que o próprio braço de oposição. Por quê? É o braço de oposição que suporta a tensão gerada pelo braço de retenção na hora da mastigação, na hora da cinética mastigatória. Está aqui o desenho de um grampo, onde você vai ver o apoio oclusal, né, o braço de retenção e o braço de oposição aí demonstrado, né? Apoio oclusal, quais são as suas funções? Direcionamento da força oclusal, a gente deve lembrar que quando o paciente mastiga, o apoio oclusal vai direcionar a força axialmente ao longo do eixo do dente, né, para evitar deslocamentos e estabilizar a sua peça, né, vai estabilizar o dente pilar e principalmente a proteção da papila gengival, porque sem ele aqui, toda vez que o paciente mastiga, a prótese vai ter um deslocamento ocluso gengival, com isso macerar a papila do nosso paciente. Nós devemos lembrar que a nossa prótese ela também deve ser, entre aspas, viver em simbiose com o nosso paciente. O paciente não pode lembrar que está usando uma prótese, né? Então, se toda vez que ele mastiga, a prótese machuca a sua boca, ele vai estar lembrando que existe a prótese. Um dos nossos intuitos é evitar que o paciente lembre que está usando prótese. O braço de oposição tem esta função de estabilização da PPR, estabilização do dente pilar, ativação elástica do grampo de braço de retenção. Por quê? Ele tem que estabilizar o dente para que o braço de retenção possa abrir, passar pelo equador protético e fechar abaixo do equador protético. Abaixo, digo eu, mais a nível cervical, né? Por quê? Assim, o dente fica estável e o dente não se movimenta no movimento da sua cinética mastigatória. E também, por características de oposição de parede, né, como ele está oposto ao braço de retenção, ele tem características
O braço de retenção ele tem características secundárias de retenção. O braço de retenção, porque como o nome já diz, ele é mais estreito, mais elástico, mais longo, ele atravessa o equador protético, tá? Busca a retenção, né? E retém o dente no sentido gengivo-oclusal. Retém a prótese no sentido gengivo-oclusal e também estabiliza o dente pilar, contrabalanceando com o braço de oposição. Existem dois tipos de retentores extracoronários. Existe o tipo abraçamento, tá? Por que ele tem esse nome de abraçamento? Ele tem esse nome de abraçamento porque ele trabalha abraçando o dente no sentido de 180 até 270 graus. E em alguns tipos, tipo Ney, ele chega a quase 360 graus de abraçamento sobre as paredes circundantes dos nossos pilares. Já os de ação de ponta, ou ROTs, né, a gente usa essa siglazinha aqui, ó, TULIC, o TULIC, eles têm braços que são mais longos, mais flexíveis e são colocados nos pontos específicos onde existe a retenção. Por isso que eles são chamados de ação de ponta. Somente a sua ponta ativa toca no dente e somente ali vai buscar a retenção. Como eu já disse, os retentores de ação de abraçamento têm as características de uma ação envolvente de 180 a 270 graus, são indicados para dentes posteriores, porque a gente já observa que eles são retentores um tanto quanto grandes, um tanto quanto volumosos. Para a região anterior seriam um tanto quanto antiestéticos, né? Se bem que às vezes a gente é obrigado a lançar a mão deles, porque devido a grandes faltas dentárias, né? Indicado para dentes posteriores, contraindicado para dentes anteriores, como eu já disse, devido ao seu grande volume, né? E função de retenção e estabilização. A gente precisa entender, como o professor Berval já falou na aula próxima passada, a respeito do ângulo de convergência cervical, né? É o ângulo formado entre o estrangulamento cervical do contorno coronário dental e o eixo da direção de inserção, né? É esse ângulo formado aqui, ó. Quanto maior esse ângulo, maior vai ser a nossa quantidade de retenção nos nossos dentes pilares, tá? Para isso a gente precisa de algumas coisas serem observadas. Primeiro, nós precisamos achar a direção de inserção dos nossos modelos, onde a gente vai ter um paralelismo relativo entre todas as paredes axiais dos dentes, né? Depois disso nós vamos vamos saber a direção de inserção e vamos poder criar entre a direção de inserção e a parede do dente o ângulo de convergência cervical e saber quanto é isso. E a partir do momento que a gente que a gente traça o equador protético, né, a gente é capaz de usar o aparelho delineador, tá, com o nosso modelo de estudo, traçando o nosso equador protético, usando as nossas pontas de análise de porta-grafite, tá, e as nossas pontas calibradoras de retenção, para a gente poder achar, né, o ângulo de convergência cervical e, consequentemente, calibrar a quantidade de retenção que a gente tem, tá? Por quê? É necessário a gente saber quanto de retenção a gente tem para a gente poder indicar os grampos, tá? Indicar os retentores, porque a gente vai trabalhar com retenções menores com os grampos tipo abraçamento e com retenções maiores com os grampos de ação de ponta. Eu já disse para vocês que os grampos de ação de ponta têm um braço de retenção maior e mais flexível. Por isso a gente precisa ter maiores retenções para calibrar essa diferença de estabilidade entre os braços de retenção dos grampos de abraçamento quanto os grampos de ação de ponta. Tá? Aqui tem um desenho do grampo, a gente percebe mais uma vez que o grampo, o braço de retenção, ele atravessa o equador protético buscando a retenção abaixo digo eu, mais próximo à cervical do dente, tá? Então, toda vez que a gente falar abaixo, a gente está dizendo que está mais próximo
da cervical do dente, porque os dentes superiores, no caso, ficariam acima, né? Mas nesse desenho aqui, a gente percebe que o braço de retenção atravessou o equador protético e buscou a retenção aqui. Outro conceitozinho que a gente tem que deixar bem claro para vocês é a questão do equador protético e a questão do equador anatômico do dente. Nossos dentes, eles têm uma área de maior circunferência em relação ao seu longo eixo. Esse aí é o equador protético clínico, esse é o equador anatômico do dente. Quando a gente pega esse dente, esses dentes, colocam no delineador e achamos a direção de inserção, a partir do momento que nós estamos trabalhando com direção de inserção e todas as paredes estão com um paralelismo relativo entre si, nós criamos então, toda vez que a zona de maior circunferência do dente em relação à direção de inserção, ele é o equador protético. E é com esse equador protético e essa direção de inserção que nós trabalhamos achando as nossas retenções para poder criar e escolher os nossos grampos.